Olá, meus queridos e queridas alunas. Voltamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Hoje trataremos da crise de 1929 e a ascensão dos regimes totalitários. Sou o professor Maicon Roque, vou trabalhar com vocês a disciplina de História, disciplina para o terceiro ano. Então, para que a gente possa iniciar esse processo de compreensão da crise de 29 e a ascensão do totalitarismo, é preciso que nós pensamos de forma global, não só local. A gente não deve entender a crise de 29 ou a ascensão dos regimes totalitários apenas como questões locais, mas sim como questões que vão muito além da sua localidade ou sua geopolítica local. Então, para a gente começar a falar sobre regimes totalitários e a crise de 29, também é preciso que nós compreendamos aquele período que vive o Brasil naquele momento. Antecedendo a crise de 29 e a ascensão dos regimes totalitários, é necessário que a gente compreenda que o Brasil também está inserido nesse cenário. Mas de que forma o Brasil se insere nesse cenário? O Brasil é o maior exportador de café mundial, que naquele momento dessa transição, lembrando que nós estávamos, até um dia desse, estávamos falando sobre a Primeira Guerra Mundial e tal. Então, esse processo evolutivo, a gente pode buscar um pouquinho mais atrás na história. O Brasil, no contexto da libertação dos escravos em 1888 e logo em seguida a proclamação da República em 1889. Então, a partir do momento que a libertação dos escravos dá aí uma insatisfação por parte da elite cafeicultora, da elite brasileira, da elite ainda quase colonial brasileira, a gente tem a proclamação da República por parte desses grupos. Então, logo em seguida da proclamação da República, vem a República das Espadas, mas em seguida quem tomará o controle será a República das Oligarquias, mais tarde também chamada de República do Café com Leite. Essa República do Café com Leite, ela é composta basicamente por dois estados que controlam o poder econômico do Brasil naquele momento e também vão controlar a política nacional também. Então, café faz uma referência a São Paulo e o leite a referência ao gado leiteiro de Minas Gerais. Então eles fizeram uma parceria e ali eles comandavam o Brasil naquele momento, né, por causa da sua economia, da quantidade de pessoas, o seu quantitativo eleitoral. Então isso dava a eles uma possibilidade de controle maior sobre a política brasileira. Também se deve ao período do voto aberto ainda, o chamado voto de cabresto, que fazia com que as pessoas, na hora da votação, não existia a cédula de votação ainda, nem era secreto, eles tivessem que falar em quem estava votando. Então isso era muito mais fácil de se manipular o eleitor na hora da votação, porque ele era obrigado em quem estava votando. E sempre o período do coronelismo, que também aí está presente, era muito fácil deles controlarem, porque eles mandavam pessoas fiscais para acompanhar cada um dos seus eleitores. Então o Brasil tem o café como principal produto exportador. Ele começa com plantio por volta de 1727, ainda no Pará, de forma muito incipiente, muito experimental. E o auge ele vai começar realmente a partir de 1880, é que começa o boom, o auge realmente
do café, que vai ali até 1929. Posteriormente a isso, ele dá uma arrefecida, mas ele nunca deixou de ser produzido ou exportado. Ele somente foi dado uma baixa, não na produtividade, mas na exportação desse produto. Então, a mão de obra utilizada para a produção do café inicialmente é de escravos, posteriormente ex-escravos e imigrantes europeus. Os compradores, no primeiro momento, serão a Europa como principal comprador, a partir de 1880, principalmente, né, é onde acontece o auge da produção cafeeira, até 1914, quando vem a Primeira Guerra Mundial. Então, quem entra como substituto a esse comprador será os Estados Unidos, que vai ficar como principal comprador até a crise de 29. Então, temos ali uma alternância de compradores como principais compradores. Então, aqui temos um gráfico aqui onde aponta que os principais produtos de importação, de exportação, entre 1821 até 1929, é o café. Então, aqui temos o café, nesses períodos aqui tabelados, mas vocês podem observar que entre 1914 e 1918, ele vinha numa crescente e, de repente, ele decresce aqui as exportações. Assim como em 1929 a 28, 24 a 28, melhor dizendo, acontece um boom aqui. Por quê? Porque ao mesmo tempo que há uma recuperação econômica, né, um processo de recuperação econômica da Europa, também há um crescimento acelerado dos Estados Unidos. Então a gente passa a ter dois compradores com maior potencial, que é os Estados Unidos e a Europa. E aqui o segundo produto mais exportado, aqui temos aqui o crescimento de 1891, a borracha como o segundo maior produto a ser exportado, até por volta ali de 1912, 1913, que é o período da construção, coincide ali com a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré e posteriormente a substituição da nossa borracha elástica, né, da nossa goma elástica pela produtividade asiática. Então aqui, como a gente já tinha falado, só para reforçar, aqui o principal comprador do nosso produto era a Grã-Bretanha, esse que aparece em azul, 28, 27, e aqui no acrescente vem os Estados Unidos, né? Então, quando é que ele dá uma crescente bem exagerada? A gente percebe aqui um decréscimo de 27, já a partir aqui desse período é quando eles acabam saindo, a Europa como um todo acaba saindo da Primeira Guerra Mundial, e aqui observando o crescimento estadunidense na compra dos nossos produtos, que vai até 29. Então, quando é em 1929, há um ápice muito grande da compra do café, mas há um decréscimo também com a crise de 29. Então, esse gráfico aqui mostra dois períodos muito, muito importantes, que é aqui a transição da Primeira Guerra Mundial, que é a economia inglesa, e posteriormente um crescimento aqui da economia dos Estados Unidos até 29, que aí depois ele decresce e também para de comprar ou diminui a compra do nosso produto, do nosso principal produto, que é o café. Isso aqui é só interpretação de gráfico para vocês entenderem como nós estamos inseridos também nesse mercado mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela na Europa provoca uma crise, né? Uma crise muito grave, muito grande, porque envolve vários países, eles se comprometem economicamente, politicamente, se envolvem também com a quantidade produtiva do seu país, compromete, porque todos os esforços estão voltados para a guerra, inclusive a mão de obra masculina que é colocada simplesmente para o fronte, né? O fronte na guerra.
Então, na Europa, ela passa por uma crise sem ter capacidade produtiva. Então, essa capacidade produtiva de produtos em geral, ele acaba diminuindo, arrefecendo ao longo do tempo, porque todos os esforços são para a guerra. Então, ele não vai conseguir produzir produtos como um tênis, um meia, sapato, porque tudo era voltado para produtos de guerra. Mas já os Estados Unidos, ele começa a ganhar muito com a guerra. Por quê? Porque ele passa a fornecer para a Europa armas, alimentos, produtos industrializados. Então isso vai fazer com que haja um crescimento acelerado, né, muito acelerado, do que? Da produção industrial e agrícola dos Estados Unidos. Porque ele passa a mandar produtos enlatados, começa a mandar produtos de guerra como sapatos, né? O soldado precisa de um sapato, precisa de um coturno, precisa de uma meia, precisa de vestimenta. Então isso, a capacidade produtiva da Europa como em geral, ela não estava sendo suficiente para fornecer todo esse material bélico para os seus soldados. Então quem entra substituindo essa produção é justamente os Estados Unidos. Então, também com isso, ela passando a vender todos esses produtos para a Europa, ela passa a ser o maior credor, ou seja, ela tem muito crédito com os países europeus que passam a comprar tudo fiado deles. E aí, como eu falei, eles também passam com isso a comprar maior quantidade de café do Brasil. Por quê? Porque a capacidade econômica da Europa ela decresce, ela cai. Então, com isso, os Estados Unidos substituem economicamente a Europa na compra do nosso produto café. Então, o que é que nós temos aqui? Os Estados Unidos e um crescimento econômico. Esse crescimento econômico muito acelerado, partindo de 1914, 1915, até 1900, a década de 1920, por volta de 1927, 28, 29, quando acontece a queda da Bolsa de Nova York. Então, esse crescimento econômico levou as pessoas serem incentivadas a comprar tudo que podiam. Né? Vocês podem observar que aqui temos duas imagens da dona de casa. Temos na primeira uma geladeira cheia, né? Produtos industrializados, produtos processados, ultraprocessados. Você tem a maionese, você tem o ketchup, você tem o leite engarrafado, você tem produtos alimentícios que não são de primeira necessidade. Já abaixo você tem uma senhora, uma mulher, dona de casa, que está feliz pela compra das panelas, né? Você tem uma torradeira, você tem outros utensílios, né, para a cozinha. E lá atrás você pode observar também, aqui você vê o jovem com o seu carro. Então tudo era incentivado ao consumismo, ao poder de compra imediato que se tinha naquele momento. Então isso a gente vai chamar de American Way of Life, que é o modo de vida americano. O que é esse modo de vida americano? É comprar, 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 comprar. Então por que esse comprar estava tão na moda assim? Por que esse consumismo estava tão na moda? Porque os Estados Unidos estavam ganhando muito com a guerra, né? Como é que é esse ganhar muito com a guerra? Porque ele estava produzindo produtos processados, industrializados e mandando para a Europa. Então, ao mesmo tempo que ele processava, ao mesmo tempo que ele produzia esses produtos para fora, também estava produzindo para dentro do seu país. Então, com isso, fazia com que esse produto em larga escala ele acabasse diminuindo o preço desse produto internamente. Ou seja, uma frigideira, uma torradeira, uma leiteira, todos esses produtos que eram produzidos em larga escala estava acessível à população de um modo geral. Então isso incentivou-se a comprar cada vez mais. Então isso gerou um modo de vida americano. Esse modo de vida americano baseado no consumismo.
Por quê? Porque aquele produto era barato, né? Porque era feito em larga escala, né? A geladeira, os produtos utensílios domésticos, né? E também o crédito. Como estava, a indústria estava aquecida, né? Como tinha um mercado certo para toda aquela mercadoria na Europa, então também passou-se a um crescimento do crédito. É como se todo americano agora tivesse um cartão de crédito. E o cartão de crédito, ele não é um dinheiro que você tem na mão. É alguém que você faz um acordo com o banco que vai estar se comprometendo a pagar aquele produto ou pagar aquela dívida futuramente. Então, isso é o crédito, isso é o pagamento futuro, isso é o crescimento, né, que se tem nos Estados Unidos naquele momento. Então, esse crescimento foi estimulado justamente pelo consumismo. O consumismo da geladeira, do fogão, do rádio, do carro, de variedades, tudo que era possível, todo mundo comprava. Parecia Black Friday. Por mais que você não tivesse precisando, todo mundo queria comprar. Né? Tá na promoção, tudo está na promoção, então tudo que está na promoção eu quero comprar. Então esse crescimento foi um crescimento descontrolado, principalmente do crédito, sem garantias. Porque você com cartão de crédito, você não está com nenhuma garantia, você não dá nenhuma garantia que vai pagar aquele valor no final de um mês. Você fica devendo, mas você não deu nada em garantia. Você não deu sua casa, você não deu sua moto, seu carro, você não deu nada, somente o nome. Então isso começou a ficar fora de controle. Então também junto com isso começou a haver uma especulação financeira. E aí essa especulação financeira também incentivou a um estímulo ao investimento na Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores começou a ficar cada vez mais acessível para qualquer cidadão norte-americano. Né? Qualquer cidadão estadunidense podia comprar uma ação. Podia comprar uma ação de uma empresa qualquer para estimular o crescimento. Então, isso fez com que ele também ganhasse dinheiro. Por quê? Porque ele comprando ações de uma indústria, por exemplo, de frigideiras, de eletrodomésticos, ele também, esses produtos que também tinham venda, justamente porque elas tinham venda futura garantida lá na Europa, então era muito seguro você comprar essa ação dessa empresa. Mas isso foi demasiadamente estimulado. Então isso criou uma espécie de bolha, criou uma espécie de fantasia, né? Criou-se uma especulação financeira. Então, houve um crescimento acelerado do comércio e de novas empresas com esse período. Então, começou a haver uma superprodução dessas mercadorias. Então, vai ter um momento que vai chegar ao limite de consumo. Esse limite de consumo, principalmente a gente está falando da Europa, porque a guerra vai acabar. Em algum momento a guerra vai acabar. E quando essa guerra acabar, vai ter um momento que a Europa vai conseguir se estabilizar e vai conseguir produzir novamente seus produtos. Então isso vai deixar de ter uma necessidade imediata dos Estados Unidos. E aí essa superprodução vai acabar em quê? Em mercadorias encalhadas. Isso vai gerar uma crise financeira sem precedentes nos Estados Unidos. Então, o que é que nós temos aqui com a quebra de Bolsa de Nova York? A Europa, a partir de 1920, ela começa a recuperar sua capacidade financeira e a capacidade industrial. Então, como eu acabei de falar, então vai ter um momento que a Europa consegue produzir os produtos que ela precisa internamente e começa paulatinamente, né, devagar, ela vai começar a deixar de comprar esses produtos que estão sendo produzidos em larga escala nos Estados Unidos. Então isso vai causar o quê? O encalhamento dos produtos industrializados pelos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, o que é que nós temos aqui? Produziam mais do que consumiam. Ou seja, a intenção inicial sempre foi produzir para a Europa, que estava no meio de uma guerra e depois do pós-guerra. Mas também passaram a produzir em larga escala também para o consumidor interno dos Estados Unidos. Não conseguiu exportar toda a produção. Ou seja, a Europa já estava dando sinais a partir da década de 20 que já estava saturada daqueles produtos. Especulação financeira, uma valorização artificial das empresas. Ou seja, como eu estava falando, aquelas empresas que vendiam horrores, milhares de produtos para o europeu que não tinha capacidade produtiva, agora começou a colocar, supervalorizar, porque todo mundo acreditava que ainda ia vender por muito tempo, e começaram a supervalorizar essas empresas. Uma empresa que, por exemplo, valeria 10 milhões, todo mundo dizendo que tinha compra garantida de todos os produtos que ela produzia, essa empresa passou a valer no mercado de valor numa espécie de 10 milhões, ele passou a valer 50 milhões, 100 milhões, mas isso era apenas especulação financeira, uma valorização artificial das ações daquelas empresas. Então, o que que isso vai acontecer? Vai ocorrer, né? O que que isso vai ter como consequência? Vai ter um momento que não vai mais produzir, vai ter um momento que não vai mais conseguir vender esses produtos. Então, isso vai ter como consequência o que? A queda dos preços das ações da Bolsa de Nova York, né? Dessas empresas superprodutivas, né? Que agora estão com mercadorias encalhadas. Então vai acontecer o que vai ser chamado de Grande Depressão, né? Que é justamente o crash ou crack da Bolsa de Nova York, né? Então, por dia, fecha-se 4 bancos particulares privados nos Estados Unidos. Então começa a fechar banco que tinha o dinheiro da população, das empresas, tinha o dinheiro inclusive do governo nas suas contas, começaram a fechar. E fechar sem ter como pagar essa dívida à população, fecha comércio, fecha empresas, fecha indústria, desemprego, fome, inflação. Então esse é o cenário desastroso da economia dos Estados Unidos em 1929. Então, mas eles tinham uma capacidade muito grande, por causa do valor acumulado com todos esses anos, eles tinham uma capacidade muito grande de estimular economicamente o seu comércio e revigorar também a economia do país. Então, foi criado um plano de governo chamado de New Deal, certo? Esse New Deal foi um plano de governo que vigorou ali por volta de 1932 a 1940, com a ideia, com um objetivo de salvar a economia estadunidense. Então, o que é que foi que eles fizeram? Começaram a implantar, começa a tentar ajudar a população de que forma? A criar uma política do bem-estar social. E o que é essa política do bem-estar social? Como tinha muita gente que estava desempregada, porque as empresas fecharam, bancos fecharam, o comércio fechou, muita gente desempregada, então o governo começou a criar obras públicas para poder empregar essa população desempregada. Começou a criar rodovias, pavimentação, pontes, começou a aplicar o dinheiro do Estado na infraestrutura do país, né, por todo o país, né, não só concentrado em Nova York, mas por todo o país. Tinham obras públicas para poder empregar essa população que estava passando fome, literalmente. Então, esse estímulo ao consumo, ou seja, e a geração de emprego, foi reestimulada, agora de uma forma muito mais compassada, mais inteligente,
né? Agora, as pessoas têm que entender qual é o processo em qual elas estão inseridas. Não é só agora o consumismo. Você tem que captar um valor, captar o seu dinheiro através do seu trabalho, ou de obras públicas, ou de benefícios sociais, para poder comprar novamente, para poder se alimentar. Então, esse estímulo ao consumo e a geração de, aqui está de desemprego, a geração de emprego, tá? Geração de emprego. Como é que isso foi feito? Tiveram várias frentes. Entre essas frentes, existiu empréstimos aos agricultores endividados. Então, agricultores que tinham pegado empréstimos a bancos para poder produzir e vender para a população internamente nos Estados Unidos, ou produzir para exportação para a Europa, estavam comprometidos com suas dívidas. Então, eles não tinham mais como salvar a sua produção ou sua propriedade. Então, com isso, o governo, através de leis federais, criou planos de governo para salvaguardar justamente os agricultores endividados. E também as indústrias. As indústrias também foram estimuladas através de empréstimos e também através de garantias trabalhistas. Então, como assim? O empréstimo para a indústria é mais fácil. Você tem uma indústria, eu estou devendo no banco, eu estou devendo aqui, eu estou devendo ali, eu preciso pagar meus empregados, eu não tenho dinheiro. Então, isso garantia à indústria uma sobrevida muito maior, porque o governo estava emprestando esse valor, esse dinheiro a longo prazo. Mas também ele emprestaria desde que garantisse o emprego do cidadão norte-americano. E aí o seguro-desemprego. Então isso começou também a estimular o mercado de trabalho e o mercado de consumo internamente, não só dependendo exclusivamente da Europa como um grande consumidor, mas também estimulando o mercado interno. Então, vocês podem observar aqui uma recuperação econômica dos Estados Unidos com esse período do New Deal. Você vê aqui 1929, você tem um declínio aqui muito acentuado da economia e posteriormente em 1932 com o New Deal você vê que esse estímulo à economia ele dá um salto gigantesco aqui e com o processo de melhorias da economia e ao estímulo ao crescimento novamente. E aqui nós voltamos novamente aqui ao Brasil. Temos aqui o café e a crise de 29. A crise de 29 vai afetar economicamente o Brasil muito, 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 muito mesmo. Porque o grande parceiro comercial daquele momento foi inicialmente a Europa, posteriormente que para de comprar, ou ele não cessa, mas diminui drasticamente durante a Primeira Guerra Mundial e posteriormente os Estados Unidos também vão diminuir a sua compra de café devido à crise de 29. Então aqui temos uma crise da oligarquia cafeeira, então teremos aqui uma drástica diminuição das exportações de 450 milhões de dólares negociados em café para apenas 180 milhões. Então dá uma drástica diminuição na compra desse café. Então, com isso, essa produção que estava em estoque não consegue mais vender esse produto, porque ele está em estoque, ele foi superproduzido e a gente não consegue mais vender para ninguém, nem para a Europa, nem para os Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Essa queda no valor do mercado internacional do café vai fazer com que haja uma pressão interna aqui no Brasil para que se mantenha esse valor em alta. Então, o que o governo vai fazer? Ele vai fazer a manutenção do convênio de Taubaté. E o que é esse convênio de Taubaté? Anteriormente, quando começou a ocorrer essa superprodução, foi assinado o convênio de Taubaté, que o governo federal se comprometia a comprar o excedente que não conseguisse ser vendido para
o exterior. Mas teve um certo momento, que é a crise de 29, que não conseguia-se mais vender e nem estocar mais o café. Então, o que foi feito? Através desse convênio de Taubaté, através de vários acordos bilaterais entre o governo e os cafeicultores, o governo comprou todo esse produto que não conseguia ser vendido e começou a queimar o café. Porque isso garantia o quê? Garantia com que o preço ficasse lá em cima e o cafeicultor não saísse perdendo. Então temos aqui o processo da queima do café. Então a gente pode ver aqui nessas duas reportagens, aqui a imagem não ficou muito legal, mas aqui temos aqui a queima do café. E na Europa? Fomos para os Estados Unidos, fomos para o Brasil e agora voltemos para a Europa. Na Europa há uma grande repercussão desse crescimento novamente pós-29, né? Pós Primeira Guerra Mundial, então você tem um crescimento e um retorno à industrialização, ao comércio, a economia vai entrando nos trilhos. Então na Europa eles estão passando por um período de recuperação econômica e uma instabilidade política. Por que essa instabilidade? Porque você tem partidos contrários que começam a surgir na Europa, contrários ao tipo de governos democráticos e liberais que estavam promovendo o governo naquele momento. Então, há um surgimento ou nascimento de regimes totalitários em partes da Europa. A gente vai destacar principalmente a Itália e a Alemanha, certo? A Itália, um sentimento de ressentimento contra outras nações europeias. Por quê? Porque ela acaba sendo punida ali devido à aliança com a Alemanha e com a Áustria-Hungria durante a Primeira Guerra Mundial. Então ela fica ali meio ressentida ali por não ser reconhecida como um par, como todas as outras nações europeias. Então esse processo de inferiorização italiana, né, dentre outros elementos que aqui eu não vou colocar agora, certo? Vai fazer com que haja um fortalecimento do fascismo com Benito Mussolini ali por volta dos anos 20, dos anos 30. E na Alemanha, o ressentimento com os espólios de suas conquistas na Europa e na África, fora alguns outros elementos do Tratado de Versalhes de 1919, faz com que a Alemanha faça surgir de suas entranhas, né, do seu interior, o nazismo com Adolf Hitler. Então, essa ascensão dos regimes totalitários, ou seja, desses regimes de extrema direita, na Europa, a gente está falando da Europa, faz surgir o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, integralismo no Brasil, o salazarismo em Portugal e a parte de extrema esquerda temos ali Stalin na União Soviética. Tá? Há algumas características que valem ser ressaltadas aqui dos regimes totalitários. Eles têm, você pode observar que praticamente todos os regimes totalitários ou ditatoriais, eles empregam ou eles têm isso como uma lista, vamos chamar assim, de elementos que compõem os regimes totalitários. Quais seriam essas características ou esses elementos contidos nos regimes totalitários? Nós temos o culto ao líder, né? O culto ao líder é muito evidente, porque você tem sempre um líder, um sujeito que vai se sobressair e vai ser o sujeito que vai representar aquela massa, aquela vontade daquele grupo que toma o poder naquele momento. Então, o culto ao líder, o governante,
é elevado ao patamar de superior e adorado como um verdadeiro mito, né? Então o sujeito é elevado a uma categoria de quase de imortal, né? Ele é colocado num pedestal como um superior da nação. Então você sempre, né, normalmente tem a crítica à democracia, onde se questionam sempre a democracia e o excesso de liberdades. Veja bem, então eles começam a observar que dentro dos regimes totalitários que há um excesso de democracia. Então essa democracia, essa liberdade de expressão, ela deve ser contida, ela deve ser minimizada em prol de um bem maior. É o que eles sempre dizem. O autoritarismo passou a ser visto como uma solução, né? Ao contrário da liberdade, você tem o autoritarismo, né? Ao invés de ter uma liberdade, você tem um sujeito autoritário para te comandar. E normalmente isso sempre vem, aqui tem uma charge aqui, repitam comigo, vivemos numa democracia. Normalmente, esses regimes totalitários, eles vêm com como é que eu posso dizer assim, com um lema, né? Sempre dizendo que é democrático, é a vontade do povo, é a vontade da maioria, né? Foram eles que votaram em mim. Então, tudo isso há de coincidência em regimes autoritários. Algumas outras características desses regimes: centralização no poder, eles tomam o poder e doutrinam ideologicamente a população, aqueles que não se enquadram acabam sendo perseguidos. Aí a gente entra num outro patamar, que é a xenofobia e o nacionalismo exagerado, né? A xenofobia significa aversão ao estrangeiro, então eles começam a execrar ou expulsar em alguns momentos os estrangeiros, começam a perseguir aqueles que não acreditam nesse nacionalismo exagerado. O terror, o que é esse terror? Promoviam perseguição aos opositores, todos aqueles que não aceitam esse autoritarismo, que falam sobre democracia, eles acabam sendo perseguidos. Começa a haver a censura dos meios de comunicação e de arte. Há uma supressão dos partidos políticos, aqueles que não concordam, aqueles que não se alinham com esse tipo de ideologia, eles começam a ser proibidos, começam a ser fechados e perseguidos seus correligionários. E há uma criação sempre de um inimigo imaginário, né? Existe sempre uma retórica totalitária que cria inimigos internos ou externos. Por exemplo, os comunistas querem tomar o nosso país. Então, é sempre uma retórica, é sempre um discurso, né? Uma falácia de que é um perigo, né? Eles querem tomar o poder, eles querem entregar o nosso país a não sei quem, né? Sempre esse discurso retórico de entreguismo, né? Por parte daqueles que não aceitam o autoritarismo. Então, nós já chegamos aqui no fascismo italiano, né? Foi um primeiro movimento a se instalar na Europa por volta de 1919 com com os grupos italianos de combate, né? Esses grupos começam a tomar o poder, começam a fazer frente na Itália. Em 1922, Benito Mussolini, que é esse que está na imagem, foi nomeado primeiro-ministro após a realização da marcha sobre Roma desses grupos de extrema-direita. Em 1925, Benito Mussolini ele autoproclama-se ditador da Itália, chamado de Duce, né? E ele acaba instalando a ditadura fascista na Itália. E aí começa a perseguir e matar os opositores ao passo que implanta o fascismo com todas as suas características ditatoriais. O nazismo alemão, né, ele começa ali com a insatisfação do Tratado de Versalhes de 1919. Por que isso?
esse tratado de Versalhes, que foi imposto pelas nações vencedoras à Alemanha, ele dizia o seguinte, que a Alemanha perderia parte de todos os seus territórios conquistados, né, nas fronteiras da Alemanha, ainda teria que devolver as colônias no oceano, na África, teria que ter também restrição do tamanho do exército, além de pagar uma pesada indenização aos países vencedores, né? Então isso fez com que a Alemanha ficasse enfraquecida territorialmente, economicamente, politicamente, né? E belicamente, né? Então esse conjunto de fatores do Tratado de Versalhes era chamado de a grande vergonha, né? A grande vergonha de ter assinado esse Tratado de Versalhes. Então isso ficou uma ferida, como se fosse uma ferida aberta para alguns mais extremistas. Então essa insatisfação com o Tratado de Versalhes leva a Hitler, em 1919, a ingressar no Partido dos Trabalhadores Alemães. Então, o Hitler, com um discurso inflamado de extrema-direita, nacionalista, antissemita, antimarxista, anti-tudo, começa a angariar pessoas, seus fãs. Aqui temos ele, em um dos seus discursos, numa taberna, numa cervejaria. Então ele é contra os judeus, é contra marxistas, é contra comunistas, é contra a social-democracia, é contra muitas coisas que ele culpa, né? Que ele traz isso como culpa da crise que se instalou na Alemanha. Então, a partir de 1920, o antigo Partido dos Trabalhadores Alemães é mudado para o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, simplesmente chamado de Partido Nazista. Então, alguns objetivos, né, ele começa a colocar como objetivos do partido. Quais eram os objetivos? Quais eram alguns dos objetivos do Partido Nazista? Combater judeus, social-democratas e os comunistas. Então isso começa a se espalhar como pólvora, né, em chamas na Alemanha. Então isso, muita gente compra esse discurso, né, de fim de mundo, né, de que ele é o mito, de que ele é o salvador da Alemanha, né, de que essas ideias realmente vão salvar a Alemanha. Então isso é levado a cabo por ele. Então temos aqui ainda um pouco mais do Partido Nazista. Então esse Partido Nazista ele vai reproduzir tudo aquilo que a gente já falou um pouco sobre as características de partidos extremistas, autoritários. O Partido Nazista, ele prega o culto ao líder, a crítica à democracia, ou seja, já começa a criar aí um processo autoritário, né? Um partido que vai controlar com mãos de ferro se chegar ao poder. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aqui ao lado cartaz eleitoral do Partido Nazista em Viena em 1930, temos exigimos liberdade e pão. Veja bem, liberdade. Por quê? Porque eles achavam, eles diziam que o Tratado de Versalhes era uma grande corrente nos pés dos alemães. Então, por isso que ele fala em liberdade, uma liberdade também de expressar qualquer gênero, qualquer ideia. Isso também era uma ideia de liberdade. E pão por quê? Justamente porque eles já vinham de uma crise econômica muito grande, né, devido ao envolvimento com a guerra, e depois o comprometimento a pagar pesadas indenizações aos países vencedores. A centralização do poder, o autoritarismo cada vez mais acelerado, o nacionalismo exagerado, a xenofobia, perseguição aos opositores, censura aos meios de comunicação, supressão dos outros partidos políticos, criação de inimigo da nação. Então esse inimigo da nação vai ser quem? Esse inimigo da nação começa a ser cada vez mais preocupante. Por quê?
Esse inimigo da nação alemã vai ser o judeu, vai ser o social-democrata, vai ser o comunista, vai ser o marxista, vai ser o negro, vai ser o homossexual, vai ser o deficiente físico, vai ser o deficiente mental, vai ser o cigano. Então, todo aquele que ele achava que era diferente, ele coloca como uma ameaça ao seu poder, a ameaça ao povo alemão. Então, o partido nazista, aqui está representado aqui como o poder aqui nas mãos do sujeito. Então, o partido nazista começa a empreender insatisfação com os termos do Tratado de Versalhes, como eu já falei para vocês. E aí esse partido nazista passa a pregar também uma supremacia racial, ou seja, o alemão é que é descendente dos arianos, o alemão é que é uma raça superior. E aí você vem a utilização, você vem com a ideia eles vêm com a ideia do darwinismo social. O que é esse darwinismo social? É a separação da sociedade entre os melhores. Então os melhores merecem morrer e os inferiores, os mais fracos, merecem ser dominados ou exterminados. Então o que deve ser eliminado? Homossexuais, negros, ciganos, deficientes físicos e mentais, social-democráticas, democratas, comunistas e judeus. Essa será chamada de solução final para essas populações, através de um darwinismo social, de uma ideia supremacista, racial e também dessa ideia de que o ditador é que deve ditar as regras e todo mundo obedecer. Tá? Então a gente vai encerrando por aqui mais uma aulinha nossa, certo? Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Qualquer coisa vocês podem tirar dúvidas comigo durante a semana. Todas as manhãs estou disponível para vocês. Não esqueçam de fazer suas atividades que estão disponíveis no Classroom, que já está finalizando o primeiro bimestre, agora no mês de abril, e que a gente precisa encerrar. E para a gente encerrar, é preciso que vocês façam suas atividades, tá? Eu espero que tenham gostado. Mais uma vez, eu agradeço. Distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, lavar as mãos, mantenham distância e fique em casa se puder. Um abraço, meus queridos e minhas queridas, e até a próxima.